cristão dos nossos dias, de hoje, precisa encontrar a sua pátria verdadeira. Esse é o lugar que o cristão de hoje precisa encontrar a sua pátria verdadeira. Pois a nossa pátria verdadeira como cristão, ela não reside nos territórios onde a gente pisa por cima. A nossa pátria como cristão, ela é espiritual. A grande necessidade do cristão hoje é encontrar a sua pátria verdadeira. E onde está essa pátria verdadeira? A pátria verdadeira do cristão está no reino de Deus. Aí está a nossa cara, a nossa identidade. O encontro com a nossa identidade real. Eu vejo em nossos dias políticos dizerem: o Brasil não tem um rosto. Mentira. Mentira. O Brasil tem um rosto, o Brasil tem uma cara. E o rosto do Brasil e a cara do Brasil é o cristianismo. Nos primeiros momentos da descoberta do Brasil, já puseram uma cruz implantada nesse território. Há mais de 500 anos atrás. O Brasil tem uma cara. O Brasil é cristão. É que agora outras ideologias estão se implantando aqui no Brasil, trazidas de fora. E querem anular a nossa cara. Querem anular a nossa cara. Mas o Brasil tem uma cara. O Brasil é cristão. Hoje a grande ideologia que está dominando o Brasil em termos do nosso governo é o comunismo. Nosso governo é comunista. Somos dirigidos por comunistas. Mas o povo não sabe disso. Porque o povo é cristão. O Brasil tem uma cara. O povo é cristão. Nós temos uma identidade como brasileiros. Essa é a nossa índole. Nós somos cristãos. E como cristãos nós recebemos povos de todos os lados. Mas eles não tiraram a nossa identidade. Nós os abrigamos. Como estão abrigando agora os comunistas, alimentados por dinheiro da Rússia, que são os nossos governantes hoje, que permitem hoje queimar os símbolos nacionais. Eu vi uma bandeira brasileira sendo jogada no chão, pisada no chão. Estão querendo jogar o gigante que está dormindo no lixo. Porque o gigante está dormindo. O gigante não se despertou do berço esplêndido. E querem mantê-lo amordaçado. Porque quando o Brasil se levantar e olhar para si mesmo, para suas próprias instituições, nós nos levantaremos como um gigante aqui na terra. Quando olharmos para as nossas riquezas, o brasileiro jamais será pobre.
Mas nós temos que olhar em primeiro lugar para aquele que nos dá direção. Aqueles que nos põem no devido lugar, põe a cabeça nossa no devido lugar. E esse é Jesus Cristo. Esse é que põe a nossa cabeça no devido lugar. Como cristãos. E o nosso lugar como cristãos, a nossa identidade está no reino de Deus. Temos que desvendar isso. Jesus Cristo disse: se o reino for dividido, um reino dividido é um reino fraco. Um reino dividido, ele perde a sua identidade. Porque um vai para um canto, outro quer ir para o outro quer para o outro, várias direções, e ele perde o seu rosto. Ele perde a sua fisionomia. Como cristãos, a nossa identidade está na colocação do nosso território, da nossa terra verdadeira. A colocação que o reino de Deus é chegado. Jesus Cristo disse isso. O reino de Deus é chegado. Só que é um reino espiritual. É um reino espiritual. O reino de Deus é chegado. É um reino espiritual. Nós temos que olhar para o reino de Deus. Aí está o nosso sentido, a nossa direção. Mas veio o inimigo e dividiu o reino de Deus. Como o inimigo dividiu o reino de Deus? A unidade, aquele que nos dá cara e rosto. Como? Criando religiões. A criação de religiões dividiu o reino de Deus, dividiu a nossa identidade, a nossa cara. Essa foi uma obra nefasta. Jesus já tinha dito, um reino dividido é um reino frágil. Veio o diabo e dividiu o reino de Deus em religiões. E hoje temos centenas de religiões. Perdemos a nossa cara, perdemos a nossa identidade, perdemos o reino de Deus. Mas é hora, nesse terceiro milênio, de recobrarmos a nossa identidade. É um povo sem roupa. Um povo sem bandeira. Falou bem aí. Rasgar o nosso rosto. Porque não querem que o gigante desperte. Estão dando sedativo para o gigante para que ele não tenha a cabeça clara para raciocinar e seguir o seu destino de gigante. É isso que estão fazendo com o meu Brasil. É isso que estão fazendo com o meu Brasil, com o nosso Brasil. Mas um dia surgirá homens de cabeça que vão olhar para a grandeza do nosso Brasil, para o nosso mercado interno. E nosso mercado interno é gigante. Só olhando para ele a gente cresce. Não precisamos pegar modelo dos Estados Unidos, modelo da Europa. Viver com o olho do outro. Nós temos que viver com o nosso próprio olhar. Olhar as nossas condições de gigante e trabalhar nas nossas condições e não ser dirigido por mentalidade de europeu ou americano ou de quem qualquer que seja. Nós temos que aprender a olhar para nós mesmos, ter cabeça. Mas como povo de Deus, nós temos também uma terra, uma pátria. E Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Gente, é aí que está o nosso fundamento como cristão.
A religião foi uma obra do diabo para dividir o reino de Deus e nós perdermos a nossa cara. Por isso que hoje está todo mundo confuso. Porque cada um está seguindo o seu próprio caminho. Hoje existem tantas religiões e cada um seguindo o seu próprio caminho. E quando o homem segue seu próprio caminho e não a direção do Espírito Santo, ele não vai se dar bem. Ele vai chegar a um ponto que ele não encontra saída, ele cai no caminho da perversão. Como estamos caindo em nossos dias, o caminho da perversão, porque temos as Escrituras na mão, mas não reconhecemos a prioridade que devemos dar a Deus. Nós não honramos Deus como Deus deve ser honrado. Aí caímos na perversão. E hoje achamos normal homem casar com homem, mulher casar com mulher. E isso a Bíblia fala em Romanos 1, é perversão. É porque esqueceram-se de Deus. Conheceram Deus, tem Deus na mão porque tem as Escrituras. Mas não lhe deram a devida honra. E seguiram seus próprios caminhos. É o homem de hoje. Então, a ele foi dado seguir o seu próprio caminho. E quando o homem segue o seu próprio caminho, a impiedade, a perversidade toma conta do seu coração. Porque ele não honrou o Deus das Escrituras Sagradas, que hoje você pode ter aí no seu smartphone, só baixar um app. E quando você lê a Escritura Sagrada, pode ter certeza que o Espírito Santo, que está aí do teu lado, que está em toda parte, ele vai te guiar. Hoje temos um mestre por excelência que nos guia. Esse mestre por excelência é o Espírito Santo. Você já pensou? Você não precisa de pastores, você não precisa de sacerdotes. Hoje você sabe ler, sabe interpretar, pega a Escritura Sagrada que o Espírito Santo vai dar direção para você. Jesus disse, eu vou embora, mas vai vir um outro Consolador. E esse Consolador já está aqui na terra, já faz 2000 anos. E ele é aquele que traz Cristo para o nosso coração. Jesus Cristo deve ser o nosso fundamento. Por isso que Paulo fala, andem fundamentados em Cristo, andem arraigados em Cristo. Este é o fundamento do cristão, Cristo fundamento. E o arraigado é o conhecimento, e quem vai dar esse conhecimento é o mestre, por excelência, o Espírito Santo. Pois as Escrituras diz, o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Você viu quem vai dirigir você? Você percebeu quem vai ser o seu mestre? O seu mestre será o Espírito Santo. Eis o seu mestre, o Espírito Santo. Ele é uma realidade, pois as Escrituras diz que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. O quê? O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Então, você tem um mestre. E como se isso não bastasse, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, lá no último livro da Bíblia, mostra como Deus vê você. Você que está me ouvindo aí. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 10, tem uma fotografia de como Deus vê você. Eu vou antecipar aqui a fotografia para que você possa ver como Deus te vê. E lá diz que Deus te vê como sacerdote. O que é? É assim que Deus te vê. Deus te vê como sacerdote. Aí está a visão de Deus. A religião diz que você é um leigo. Esse é os olhos da religião para você. Você é um leigo. A religião diz que você é um leigo. Mas João diz que você é um sacerdote. Viu? Você não é um leigo. A religião te rebaixa, mas as Escrituras Sagradas, ela te ergue a ponto de dizer que você chega ao limite de ser filho de Deus. O quê? Onde é que está isso?
você pode inferir que você é filho de Deus. Mas aonde está a fonte? Você está dizendo que eu sou filho de Deus. É coisa muito grande ser filho de Deus. É Deus me enaltecer muito. Exatamente isso. Você já ouviu a oração do Pai Nosso, não é? O que aqui diz? Pai Nosso que estás no céu. Ué, o que é que está dizendo? Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Confira a sua Bíblia. Versículo 10. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Aí está dizendo o seguinte, que Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, você é filho de Deus. Você viu a sua posição na terra? Você é um filho de Deus. Com esse olhar em mente, Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eis quem é a tua sustentação aqui nessa vida, o teu Pai. Deus quer ter comunhão com você, Deus quer ter relacionamento com você. O Deus que criou o universo, o Deus onipotente, ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Agora, para que esta obra de relacionamento pessoal tivesse continuidade e fonte de realização, ele enviou o seu Espírito. Hoje Deus pode estar com você através do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo quem traz Jesus Cristo para nós. Jesus sendo ofertado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela coluna que dirigia Israel, e quando a coluna parava, o povo parava. Quando a coluna se levantava, o povo também se levantava. A coluna dava direção ao povo de Deus. Hoje esta coluna é tão real para nós quanto era real para o povo judeu. E esta coluna é o Espírito Santo. Ela é quem dirige o povo de Deus aqui na terra. Por isso que você tem que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz a você. Você é a igreja de Deus. Agora você é o templo de Deus. Lugar onde Deus habita, através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem vai ofertar Jesus para você. Jesus é o grande fundamento. Mas a manutenção nesse fundamento, o direcionamento nesse fundamento, nos é dado pelo Espírito Santo, pois os filhos de Deus são dirigidos por uma coluna, o Espírito Santo. Aquela mesma coluna que dirigiu Israel naquele caminho no deserto. Hoje o homem aqui na terra, ele está no deserto. Por isso que eles não sabem para onde ir. Mas quando nós estamos situados no reino de Deus, a nossa pátria verdadeira, e somos guiados pela coluna, pelo Espírito Santo, nós temos uma direção extra que o mundo não tem, o mundo não o conhece. O mundo não conhece as coisas de Deus. As coisas de Deus são loucura para o mundo. As coisas de Deus são loucura para o homem natural. Mas nós somos seres espirituais, dirigidos por Deus, através do seu Espírito. Somos chamados de novas criaturas, porque fomos recriados em Deus. Por isso somos sensíveis aos ensinamentos do Espírito Santo. Estamos sempre alerta o que ele diz a nós. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos o templo de Deus. É um grande privilégio. E temos uma pátria. Nós temos uma cara. Nós temos uma identidade. A nossa pátria é o reino de Deus. E Jesus disse que ele é chegado e já faz 2000 anos. Você já pensou nisso? Nós temos uma cara, nós temos uma comunidade, a comunidade da nova criatura, os participantes do reino de Deus. Nós não somos participantes de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, obra de homens, obra de teólogos, produto do intelecto.
O nosso produto é do Espírito. As virgens prudentes são dirigidas pelo óleo do Espírito Santo e elas entrarão pelos portais abertos da eternidade. Pois Deus as vê e as conhece hoje, no aqui e no agora. Agora, as virgens imprudentes, Deus não as está vendo. Deus não as conhece. Pois elas não estão sendo alimentadas pela voz do Espírito Santo, pelo óleo divino. Elas estão sendo alimentadas pelo intelecto do homem, por suas teologias, por suas doutrinas, por seus dogmas. São as virgens imprudentes. Não entrarão no reino de Deus. Jesus contou a história das virgens loucas e das virgens prudentes. Só que eu não vejo pregação em torno desse relato de Jesus Cristo. Não vejo. E o povo perece por falta de conhecimento. Mas hoje você descobriu a sua pátria. Hoje você descobriu a sua cara. Hoje você descobriu a sua identidade, o reino de Deus. É aí que nós, as novas criaturas, encontramos a nossa unidade, a nossa união e a nossa comunhão com o nosso Deus. A nossa pátria espiritual. Ela não está dividida, ela não é religiosa, ela não é denominacionalista, ela não é tradicionalista. Hoje descobrimos. Hoje você descobriu a sua pátria verdadeira. Você descobriu o reino de Deus. Que Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Só que o homem não vê. O homem natural não vê. Somente os espirituais. Aqueles que aprenderam a direção do Espírito Santo. E que são atentos às revelações, aos toques do Espírito Santo. E se deixam dirigir por essa coluna de fogo. São aqueles que andam nessas áreas desse território poderoso, onipotente do reino de Deus, sobre a brisa do Espírito Santo, sobre a presença de Deus. Deus te vê, Deus se relaciona com você. E Ele deu o seu Espírito Santo para isso. E deu Jesus Cristo para que o Espírito Santo viesse até nós. Jesus pagou um preço, pois aquele que pecar morrerá. Jesus morreu por todos nós. E agora o Espírito Santo pode habitar em nós, pode nos dirigir, nos guiar, e somos famílias de Deus, habitantes do reino de Deus aqui na terra. Nós temos uma cara, nós temos uma identidade, nós temos cabeça, Jesus Cristo. E o Espírito Santo traz Jesus Cristo ao nosso coração. Ele oferta Jesus Cristo para nós. E aqueles que conhecem realmente Jesus Cristo vital, são aqueles que conhecem Jesus Cristo através da oferta do Espírito Santo. Aqueles que conhecem Jesus Cristo através da oferta dos teólogos, da doutrina, dos dogmas, esses não conhecem o Jesus vital, esses conhecem o Jesus morto. Mas o Jesus ressuscitado, o Jesus poderoso, o Jesus vivo, somente é trazido a você e a mim, através do Espírito Santo. Na qualidade de filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. Agora habitamos no reino de Deus. Agora Deus nos vê. Valeu, né? Aprendemos? Descobrimos a nossa verdadeira pátria? O reino de Deus é chegado. Eis a tua pátria, o reino de Deus. Essa é a pátria na qual habitou Jesus Cristo. E Ele fez com que, através do Espírito Santo, nós pudéssemos passar para este lado da vida, no aqui e agora, da nossa presente geração, o reino de Deus. Eis que o reino de Deus é chegado. Vamos viver nessa pátria. Ela nos traz unidade e não divisão, como nos trouxeram as religiões, os denominalismos, os igrejismos e os tradicionalismos. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa mensagem poderosa, onde encontramos a nossa identidade, encontramos a nossa cara, a nossa direção. Nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino espiritual. Não tem lugar aqui na terra, não tem endereço, não tem uma rua, não tem um número. Não, não tem. Porque ela é espiritual. E nós somos participantes dela, como Jesus o foi. Obrigado por esse entendimento, por essa grande identificação,
por nos fazer achar, encontrar o reino de Deus, o reino espiritual. Agora temos cara, temos direção, temos identidade. Agora, em nome de Jesus, vamos usar a autoridade que ele nos deu. Pois ele disse, eu te dou poder sobre toda a força do mal. Eu te dou autoridade. E no meu nome você vai curar enfermos e expulsar demônio. Passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Foi há 2000 anos atrás e continua e é agora. Tão poderosa como da boca de Jesus. Agora ela é poderosa na tua e na minha boca. E o diabo sabe. Ele sabe. Ele sabe que ele foi derrotado. Ele sabe que o mais valente tirou toda a sua armadura e ele está despojado da sua armadura e entregou essa autoridade para nós. E no nome de Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores, porque Jesus habita nesse nome. O que ele era, o que ele foi e o que ele é, está dentro desse nome. Esse nome é poderoso. E com esse nome você se torna apoderado quando você entra no reino de Deus e se fundamenta em Jesus Cristo. E além de se fundamentar em Jesus Cristo, você busca conhecimento dele. Pelas revelações e entendimento do Espírito Santo, você fica poderoso. Senhor, revestido da tua autoridade como sacerdote teu, eu digo, espírito de enfermidade, espírito de morte, você sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. A sua força está quebrada, vocês estão amarrados, vocês perdem a força agora. Sai do nosso corpo espírito de morte, espírito de enfermidade. Sai de nossas peles, da cabeça à planta dos pés. Todo espírito de morte, espírito de enfermidade. Sai de nossos órgãos internos. Sai do nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, respiratório. Sai nossa boca, nosso nariz, nossos olhos. Sai nossos ouvidos. Toda espécie de inflamação. Espírito maligno que produz enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossa mente. Sai espírito de ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia, dor da nossa mente, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu quero dar um recado. Conhecereis a verdade que está na Escritura Sagrada, nos Evangelhos, ali está a mensagem para nós, revelada pelo Espírito Santo Mestre. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Não será mais cativo de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, nem de teologias e dogmas e doutrinas de homens. Amém.